Graça e paz, irmãos. Bom dia. Hoje é a minha vez de usar esse negócio aqui, né? Eu sempre visto todo mundo, hoje é a minha vez de testar isso daqui. Não somente isso, mas hoje me foi confiada esse privilégio e essa responsabilidade de pregar aos irmãos. Tenho orado a Deus por esses momentos, tenho ansiado em meu coração estar pregando aos irmãos aqui. É um privilégio, mas ao mesmo tempo requer muita preparação, muito estudo, requer muita dedicação, porque a palavra de Deus ela é muito rica, ela é muito poderosa em nossas vidas, e quando a gente se depara com um texto bíblico, a gente precisa filtrar muito bem o que a gente precisa falar aqui, os pontos que precisam ser ressaltados, e é graça de Deus contar com o Espírito Santo nos guiando nesse processo, porque quando a gente se depara com várias possibilidades, a gente vê a mão do Senhor nos guiando, vê a mão dele nos conduzindo para esse texto aqui e para essa meditação que a gente vai ter nessa manhã. Eu queria começar lembrando de algumas reações que talvez a gente tenha em nossa vida. A gente já teve algumas reações para alguns acontecimentos que despertam na gente alguns sentimentos, algumas ações também. Por exemplo, eu recentemente tive uma reação a uma notícia, eu gosto bastante de futebol, e o técnico do Corinthians comunicou que ia para o Flamengo. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei extremamente indignado, né? A minha reação nesse primeiro momento foi de... Não é possível que ele vai fazer isso, ele vai largar o Corinthians para ir ao Flamengo. A minha reação, assim, foi de ficar chocado. E quando realmente aquilo aconteceu, eu falei, não é possível, cara. É uma falta de caráter enorme. A minha reação a essa notícia foi de negar, de não querer acreditar no que estava acontecendo, mas realmente aconteceu, né? E hoje em dia, reações a algumas coisas até se tornaram virtuais, né? Hoje quando a gente posta um stories, por exemplo, no Instagram, quando a gente posta alguma coisa, a gente pode reagir. A gente pode apertar um botãozinho lá que ou a gente está batendo palminha, ou está muito feliz, ou está muito triste. E na nossa vida a gente tem sim alguns acontecimentos que causam diferentes reações em nós, né? Não somente conosco, mas à nossa volta. Por exemplo, quem aqui nunca passou por uma situação do tipo, nossa, tal pessoa teve esse tipo de reação, não esperava isso dela. Essa pessoa foi a última pessoa que eu esperava reagir dessa maneira, né? E a gente se decepciona muitas vezes, a gente se alegra com as reações de algumas pessoas. Ou a gente olha para uma reação e a gente fala, eu jamais faria aquilo que aquela pessoa fez. Jamais agiria dessa maneira, faria totalmente diferente. Mas, às vezes, quando a gente está em uma situação, já passou um tempinho, a gente olha para trás e a gente fala, poderia ter reagido de uma maneira diferente. Poderia ter agido de uma maneira diferente, não ter falado isso, não ter falado aquilo. Enfim, há algumas reações, alguns acontecimentos em nossas vidas que causam reações. E hoje, no texto bíblico, a gente vai ver a reação de uma pessoa, a ação de uma pessoa que causa diferentes reações em um jantar. A gente vai entender mais ou menos isso, o que a gente se propõe a tratar hoje aqui. Mas, antes da gente entrar no texto bíblico em si, a gente precisa de um panorama do que está acontecendo. Nesses últimos sermões, a gente tem visto Jesus pregando aos seus discípulos, a gente tem visto o uso frequente de parábolas, de comparações, de ilustrações que o próprio Jesus dá para que aquele povo consiga entender melhor o que ele quer dizer. Até o capítulo 25, que foi o último que a gente viu semana passada, o pastor João terminou falando acerca do julgamento das nações, de que haveria um julgamento e que nós, enquanto esperamos esse julgamento, precisamos esperar, como bons mordomos, como por exemplo no sermão que o Renan pregou na semana retrasada. Mas esse capítulo 25, ele é o último em que Jesus ele vai ter esse diálogo estritamente diretivo, comunicando aos seus discípulos o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, comunicando acerca do que há de vir. Ele encerra aqui o seu período como profeta, vamos dizer assim. Ele vai parar agora, ele encerra o seu ministério de milagres, de curas, de realizações, e agora ele vai começar a sua campanha para aquilo que lhe foi proposto,
que é a sua morte de cruz. A partir do versículo 26, nós vamos ver a caminhada de Jesus, e por caminhada eu digo não que ele vai andar até a cruz, no sentido de um caminho reto, mas vão ter acontecimentos. A gente já sabe que Judas o traiu, a gente já sabe que ele foi julgado, a gente já sabe que ele foi açoitado, que ele sofreu até a morte de cruz dele. E a partir do 26 a gente tem essa mudança de um Jesus profeta, falando aos seus irmãos, falando aos seus discípulos, e a gente vê agora Jesus como um sacerdote, como aquele que tira a sua capa, digamos assim, de profeta e veste a sua capa agora de sacerdote, de servo, e vai sofrer. É esse o propósito final de Jesus. O propósito único da encarnação de Jesus é a sua morte na cruz. Todo o anterior foi apenas uma grande introdução para essa conclusão, que é a morte de Jesus na cruz, que é o ponto central do Evangelho. Mateus, a gente vai ver no texto bíblico, já entrando no nosso texto base, que depois que Jesus ele comunica aos seus discípulos que haveria um julgamento, que aos pobres deveria ser dada a devida atenção, agora Mateus ele narra que Jesus ele chega para os discípulos e fala: terminei de falar essas coisas, mas agora eu vou ser crucificado. Fiquem sabendo disso. Estou dizendo em alto bom som para que vocês ouçam. Eu vou ser entregue para ser crucificado. Depois que Mateus narra isso, como num corte de filme. Imagina uma cena de filme que Mateus está narrando esse livro aqui. A gente imagina uma cena em que Jesus está com os discípulos, corta esse filme para uma cena totalmente diferente, que são fariseus, ou seja, aqueles que eram mestres da lei, aqueles que conheciam essa palavra aqui, mas aqueles que odiavam a Jesus, porque Jesus já pregou contra eles, porque eles eram muito legalistas, eles eram aquelas pessoas que diziam: olha, você precisa fazer tal coisa para que Deus te aceite, você precisa fazer isso ou aquilo para que você esteja correto. E o próprio Jesus alertou, dizendo que o ensino deles era falso, que o ensino deles não levava para uma adoração de todo o coração. E daí, esse pessoal, a nata de todos aquele pessoal que era influente na sociedade daquela época, eram aquelas pessoas que tinham poder mesmo influente, eles eram tinham uma relevância social muito grande, né, faziam parte até de movimentos. Eles se reúnem com o objetivo de quê? De pegar Jesus, de capturar Jesus. Então eles estavam planejando isso daí. A gente vê no texto bíblico que algumas vezes isso já aconteceu, né? Mas nunca deu certo. E eles desejam apenas o quê? A morte de Jesus. E daí, Mateus nos transporta novamente para uma outra cena, dizendo e narrando sobre um jantar, um simples jantar, que acontecia na casa de uma pessoa que era um leproso, que ele há algum tempo foi leproso. E durante esse jantar, com os discípulos reunidos, com Jesus ali, acontece uma coisa que choca as pessoas. Lembra das reações diferentes? A gente vai ver uma ação aqui que causa diferentes reações nos discípulos e em Jesus. E é sobre isso, sobre essa mulher que nós vamos ver nesse texto hoje, que se prostra aos pés de Jesus e causa essas diferentes reações. Essa reação dessa mulher pode nos revelar algo que é feito de todo o coração. É sobre isso que a gente vai pensar nessa manhã. Vamos fazer a leitura bíblica? Vamos abrir lá em Mateus 26. Mateus 26, do 1 ao 13. Mateus 26, do versículo 1 ao 13. Todos acharam? Bem? Vamos fazer a leitura bíblica? Diz assim, a partir do versículo 1. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Vamos orar? Senhor Deus, nos rendemos diante da Tua presença, diante da Tua escritura aberta aqui, rogando que o Senhor nos direcione nessa meditação durante essa manhã. Peço a Deus, como o responsável por pregar a Sua palavra hoje, que o Teu Espírito Santo seja sobre a minha vida, que o Teu Espírito Santo inunde, Senhor Jesus, o meu coração, e não seja apenas eu falando, mas seja a Tua escritura somente, Pai. Porque eu sou falho, mas a Tua escritura ela é perfeita, ela revela a Tua boa vontade. Que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ó Pai, para o que for dito aqui, e que a gente consiga colocar em prática. Que o Teu nome seja louvado nesse momento, Deus. Amém. Bom, agora a gente já entendeu um contexto mais a fundo, mas para que a gente consiga entender alguns significados que esse texto traz para a gente vai passar versículo por versículo o que cada um desses significados trazem para a gente, porque a gente vê algumas imagens aqui, né? A gente vê Jesus avisando, a gente vê uma mulher que tem um perfume caro, a gente vê discípulos que falam que é um desperdício, a gente vê Jesus falando que não, ela fez algo bom, mas a gente precisa entender a fundo o que isso quer dizer. No versículo 2, eu peço que vocês acompanhem comigo. O versículo 2 vai narrar que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O próprio Jesus informa todos aqueles que estão ao seu redor, como eu disse na introdução, que o momento da sua crucificação estava prestes a acontecer. Desde antes da eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles já sabiam que durante a Páscoa, porque nós vemos isso no versículo 1, um feriado que era de extrema importância para esse povo judeu, isso iria acontecer. É na Páscoa que os sacrifícios eles eram oferecidos. O pessoal ele se reunia na cidade, todos aqueles traziam o seu sacrifício, traziam o seu animalzinho de acordo com as instruções bíblicas, e eles iam lá e ofereciam ao sumo sacerdote para que o sacrifício fosse oferecido e eles tivessem os seus pecados perdoados. Mas nesse momento, preparado desde antes da eternidade, o Cordeiro perfeito seria entregue. E o maior sacrifício, e o sacrifício que é o mais suficiente de todos, seria feito ali, para nenhum sacrifício mais ser feito após ele. E os discípulos, eles por estarem com Jesus durante toda essa caminhada, ao ouvir que ele seria crucificado, eles sabiam que, dentro de alguns dias, o próprio Messias não estaria mais com eles. E isso deveria causar uma reação nos discípulos do tipo: o meu mestre, aquele que é o Jesus, aquele que me chamou pelo meu nome, não estará mais aqui. Eu devo aproveitar cada segundo. Essa deveria ter sido a reação deles. Mas a gente já sabe que não foi muito bem assim. O profeta Jesus, depois de ensinar e realizar milagres, ele encerra a sua tarefa e inicia a sua tarefa como sumo sacerdote perfeito. Isso é o que a gente vê no versículo 2. No versículos 3 ao 5, a gente vai ver uma frase muito emblemática, que diz assim no final do versículo 5: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Como eu disse, Mateus ele narra que essa cúpula desse pessoal que era muito influente e que tinha, né, uma relevância social ali muito grande, eles tinham poder, eles estavam planejando capturar Jesus e matá-lo. Mas eles não queriam apenas capturar e matar, eles queriam a cabeça de Jesus. Porque não apenas eles queriam acabar com Jesus, mas eles não gostavam de Jesus. Eles odiavam Jesus pelos ensinos de Jesus, porque ele confrontava a eles.
E a gente sabe que desde o nascimento de Jesus ele foi perseguido. Desde quando ele nasceu, Herodes deu ordens para que todos os primogênitos eles fossem mortos. Desde toda a sua caminhada, Jesus ele foi perseguido. Ainda em Mateus, a gente vai ver que homens, esses mesmos homens, planejaram pegar Jesus em alguns momentos, mas Jesus escapou. O que a gente aprende sobre isso daí, nesse versículo especificamente? Que Deus sabia o momento certo de entregar o seu filho, de entregá-lo a essa morte. Nem a morte de seu próprio filho foge ao controle de Deus. Quem dirá as nossas vidas? Quando os homens eles pensam estar no controle, quando eles estão planejando ali capturar Jesus, eles estão agindo conforme o plano do Senhor. Eles não planejaram aquilo por si mesmos, mas eles estão planejando e eles estão agindo de acordo com a soberania de Deus, que permite que o Filho de Deus fosse entregue à cruz. Não porque eles planejaram, mas porque Deus permitiu que Jesus fosse entregue. A gente não pode deixar isso passar nesses versículos aqui. E agora a gente vê a narrativa, né? Entrando a partir do versículo 6, a narrativa sobre esse jantar. Para a gente entender um pouco mais sobre esse jantar, a gente precisa entender na casa de quem que foi feito esse jantar. O versículo 6 nos informa que foi feito na casa de Simão, o leproso. Naquela época, os leprosos eles eram excluídos da sociedade. Eles não podiam estar inseridos em uma cidade, vamos dizer assim. Como que pode um leproso dar um jantar? Das duas, uma. Ou ele estava burlando, né, as leis ali daquela cidade, ou ele tinha sido curado. Muito possível que Simão só pôde oferecer esse jantar porque ele tenha sido curado. E muito possível que tenha sido o próprio Jesus que tenha sido curado, que tenha curado a Simão. E Simão, num gesto de gratidão a Jesus, ele diz: vamos à minha casa e eu ofereço um jantar. Isso era uma demonstração muito grande de amor, né, de gratidão, de apreço pela situação. Então, esse jantar acontece na casa dessa pessoa que já teve uma vida transformada pelo Senhor. No versículo 7, a gente vai ver esse ato, essa atitude dessa mulher de se prostrar diante de Deus, de derramar um perfume, de estar ali diante dele e causar essa polêmica, vamos dizer assim, né? Então, no versículo 7, a gente tem a mulher, o perfume e a gente vai ter Jesus. Nesse momento, todos estavam à mesa. E a mesa, naquela época, ela não era uma mesa como a nossa. Ela era uma mesa baixinha. Por isso que o texto bíblico vai narrar que eles estavam reclinados à mesa. Eles estavam apoiados a essa mesa. Então, eles estavam sentados ao chão, sustentados pelo cotovelo. Eles estavam bem assim mesmo, né? Enquanto todos eles estavam sentados à mesa ali, se aproxima de Jesus uma mulher e derrama sobre ele esse perfume. E essa mulher é a pessoa central desse texto. É a partir dela que a gente vai aprender 3 lições aqui. Mas a gente precisa entender quem é essa mulher. Esse texto ele é relatado em 3 evangelhos. O evangelho de Mateus 26, de Marcos 14 e de João 12. Fazendo um compilado de todos esses capítulos, a gente consegue entender melhor quem é essa mulher. João vai nos mostrar que quem é essa mulher? Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Lembra de Lázaro? Aquele que Jesus ressuscitou, que tinha morrido e Jesus foi ressuscitar? Maria é essa mulher, irmã dele. E ela aparece algumas vezes nos evangelhos. Ela aparece 3 vezes nos evangelhos. E ela aparece de uma maneira muito curiosa. Ela aparece nessas 3 vezes aos pés de Jesus. A primeira vez que ela aparece aos pés de Jesus, ela aparece para aprender. A gente vê isso em Lucas 10:39. Ela ouve o evangelho da boca de Jesus e o melhor conhecimento que nós podemos obter é aos pés de Jesus. O segundo momento que ela aparece no texto bíblico é chorando. A gente vai ver na narrativa do texto bíblico lá da ressurreição de Lázaro que Jesus chega, ele vê Maria chorando, né, e ela chora aos pés dele. Qual é a reação de Jesus? É um dos versículos que é mais fácil de decorar, mas que carrega um significado tão grande. Jesus chorou. O próprio Deus chorou. E Maria esteve presente nesse momento. E a última
O último momento que Maria é relatada nos textos bíblicos, essa Maria aqui, é que ela aparece para agradecer, e é nesse momento aqui. Muito provável que ela tenha estado aos pés de Jesus nesse momento aqui, para agradecer o que Jesus fez pelo irmão dela, porque ele ressuscitou o irmão dela. Entendemos quem é Maria, agora a gente precisa entender o que é esse perfume. Esse perfume, ele era feito de uma planta muito cheirosa chamada nardo. E ele não era um misturadinho ali, que era um pouquinho só misturado com alguma outra coisa só para render. Era algo puro. E isso dava um valor muito maior para esse perfume. Ele era avaliado em 300 denários. Naquela época isso significava um dia inteiro de trabalho. Então, se ela tem 300 denários, significa que esse perfume equivale a quase um ano de trabalho. Era muito precioso, era de grande valia esse perfume. E nós vemos que o frasco de alabastro ele tinha cerca de 500 ml, meio litro. Era bastante, não era pouco. Né? Geralmente os nossos litros de perfume é 200 ml, é pouquinho, né? Ela tinha meio litro ali, era bastante. E era bastante, e o que ela faz? Ela quebra esse frasco. Ela não simplesmente abre, ela não borrifa um pouquinho em Jesus. Ela quebra esse frasco e derrama sobre tudo sobre Jesus. E a gente vai entender por que ela fez isso. Nos versículos 8 e 9, a gente vai ver que acontece um desperdício, segundo os discípulos. Indignados, esses discípulos, e a gente vai ver no livro de João, que eles são guiados por quem? Por Judas. A gente sabe que Judas traiu Jesus. Muito possível que nesse momento, Judas já tinha desistido de tudo, já tinha se vendido ali, ele já estava com seu coração longe do ministério de Jesus. E ele fala, isso daí é um desperdício, não é possível. 300 denários jogados no chão, isso daí poderia ser vendido e entregue aos pobres. E ele era travestido de uma piedade, né? No primeiro momento a gente talvez pode até agir assim, né? Poxa, não precisava, derramava só um pouquinho. Era só um pouquinho ali que já estava bom, já ia simbolizar alguma coisa. Mas a gente vai ver por que não. E Judas, ele era o tesoureiro desse grupo. Sendo o tesoureiro desse grupo, quem? O dinheiro ia para ele. Parte desse dinheiro ele podia colocar um pouquinho nesse bolso aqui e o outro fazer as coisas, né? Esse era o Judas. Essa era a pessoa que falou que aquilo era um desperdício. No versículo 10, a gente vai ver o reconhecimento de Jesus acerca dessa atitude. Maria se prostra aos pés de Jesus, quebra esse perfume, derrama sobre a cabeça dele. Os discípulos dizem que é um desperdício e o mestre diz com toda a bondade, com toda a sua autoridade, com toda a sua leveza. Eu tento imaginar esse momento na minha cabeça, dizendo, não, Maria fez algo bom para mim. Eu reconheço que Maria fez para mim e foi algo bom. Não foi um desperdício isso daí. A gente vai ver o adjetivo bom, né, no texto bíblico. E a palavra, no grego, utilizada para esse adjetivo bom, ele não significa algo só, é algo bom e em relação a algo mal. Jesus utiliza essas palavras significando que o que Maria fez era algo lindo, era algo belo, era algo bonito de se ver, era algo passível de muita admiração. Tem um peso muito grande nessa palavra que Jesus utilizou. E isso dá um peso muito maior para essa atitude que Maria teve. A gente caminha para o versículo 11, em que Jesus ele vai confrontar os discípulos dizendo, não, isso não foi um desperdício. Isso não foi um desperdício. E só para a gente recapitular, lá no versículo 2, o que Jesus disse? Que ele seria crucificado, que ele não estaria mais ali. Os discípulos sabiam disso. Eles deviam aproveitar cada momento com Jesus. E, mediante esse pleno conhecimento de que Jesus não estaria mais ali, eles dizem que aquilo era um desperdício e Jesus sabia do coração deles. Jesus sabia o que eles queriam dizer, o que Judas quis dizer com aquilo, e por isso que ele diz as palavras no versículo 11. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. No versículo 12, esse é um versículo que custei um pouco para entender o seu significado em si. Porque num primeiro momento a gente pode pensar, poxa, mas por que Jesus diz isso? Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. O que Jesus está querendo dizer?
Eu recorri à ajuda dos comentaristas, que são bem mais experientes que eu na minha caminhada cristã. Recorri à ajuda do pastor também, que também me ajudou a entender esse versículo. Segundo John MacArthur, ele diz assim que Maria derramou esse perfume sobre o corpo de Jesus sem que ela percebesse que ela o fez para prepará-lo para o sepultamento, como um ato simbólico interpretado pelo próprio Cristo. Tinha um simbolismo desse ato de Maria. E estudando acerca de onde os perfumes eles eram utilizados, quando os corpos eles eram mortos, né, eles eram sepultados, eles tinham a cultura de jogar sobre esses corpos uma grande quantidade de perfume. Era chamado o embalsamento, bálsamo, né? Jogar os perfumes para que o corpo ele fosse conservado ao longo do tempo e ele não ficasse com um mau odor. Mas a gente sabe que Jesus ressuscitou. Não daria tempo de fazer isso. E Jesus ele sabia disso, que não ia dar tempo de jogar o perfume nele porque ele ressuscitaria antes disso. E ele interpreta esse momento aqui como sendo um ato simbólico, dizendo, eu vou morrer, e eu vou passar pela morte, eu vou passar por esse momento de morte. Não vai dar tempo de vocês me embalsamarem porque eu vou ressuscitar. Mas eu entendo que nesse momento que Maria joga esse perfume diante de mim, eu vou passar por essa morte. É isso que esse versículo ele quer dizer. Precisa de um contexto para a gente entendê-lo um pouco mais. E daí, no versículo 13, a gente vai ver o desfecho disso daí, que é a importância desse ato de Maria. Então Maria teve essa atitude e Jesus reconheceu como algo bom, que era lindo de se ver, que era algo que era passível de apreciação. E não bastasse isso, Jesus diz o quê? No versículo 13. Eu lhes asseguro que aonde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Hoje, dia 22 de janeiro de 2023. 2023 anos, mais um pouquinho por causa da contagem, mais de 2000 anos, vamos dizer assim, que esse ocorrido aconteceu. E hoje, nós aqui em Santa Isabel estamos aprendendo sobre isso daqui. Essa é uma palavra profética de Jesus. Essa mensagem, ela transcorreu tempos e tempos. Ela transcorreu chuva, sol, calor, frio. Ela foi preservada por impérios e ela chega até hoje aqui, para que nós possamos aprender, através do ato de Maria, como ser um cristão que adora de todo o coração. Mediante isso, mediante esse ato de Maria, de se prostrar aos pés de Jesus, a gente vai entender 3 lições acerca de um cristão que deve adorar ao Senhor de todo o coração. A primeira lição que a gente vai aprender das 3 é que uma adoração de todo o coração, ela deve ser guiada pelo conhecimento de Deus e a sua vontade através das Escrituras. Uma adoração de todo o coração deve ser guiada pelo conhecimento de Deus e sua vontade através das Escrituras. O ato de Maria se prostrar aos pés de Jesus, após derramar esse perfume, não é um ato que veio dela somente, mas é um ato que é fruto de um coração que foi atingido pelas flechas de amor do Evangelho. Ela entendeu o Evangelho da cruz. A partir dos ensinamentos de Cristo, que a gente já sabe que Maria ouviu da própria boca de Jesus, ela aceitou e ela entendeu que a morte iminente de Jesus, ou seja, a morte que estava prestes a acontecer, ela era muito necessária. Ela, por conhecer isso e por entender isso, ela não deixa passar essa oportunidade de adorá-lo, porque ela sabia que dali a alguns dias, o próprio Jesus encarnado, o próprio Deus na frente dela, ele não estaria mais ali. Que privilégio Maria teve. Que privilégio ela teve. E ela só teve esse privilégio de adorar o Senhor encarnado, em carne e osso, o próprio Deus ali na pessoa de Jesus. Ela só teve esse privilégio porque ela conhecia, porque ela estava atenta aos ensinos de Jesus. E assim que deve ser a nossa adoração. Um cristão deve adorar o Senhor de todo o coração, guiado pelo conhecimento da sua palavra. No nosso contexto, a gente sempre deve buscar conhecer a Deus. E isso implica em estudar a sua palavra. Isso implica em entender o que essa revelação nos diz e o que essa revelação pode transformar a nossa vida. A sua vontade, a vontade do Senhor está revelada aqui. E eu sei que não é fácil.
é exigido esforço, é exigido dedicação, devoção diante dessa palavra de Deus. Mas é assim que nós aprendemos com Maria, de que ela ouvia, ela estava atenta ouvindo aos ensinamentos do Senhor. E por isso ela não deixou passar essa oportunidade de adorá-lo de todo o coração. A gente aprende com esse ato de Maria que o Espírito Santo ele inunda o nosso coração por meio das boas novas do Evangelho. Com esse coração inundado, nós temos atitudes que transparecem esse coração inundado pela verdade do Evangelho em nosso coração. Um alerta é que a gente deve se atentar para não buscar esse conhecimento tão vasto apenas por nós mesmos. A gente pode cair nesse erro de buscar ter uma bagagem teológica vasta, da gente saber versículos, a gente saber contextos, credos, saber doutrinas, mas decora até teologia sistemática, que é bem complexa, mas esses ensinamentos eles não nos apontam a Cristo. A gente pode sim buscar conhecer tudo isso, mas buscar o conhecimento por si próprio, e não buscar aquele que é a fonte de todo o conhecimento, que é Jesus. Se esse conhecimento que nós buscamos não nos faz mais parecidos com Jesus, não enche o nosso coração da verdade do Evangelho, do amor de Jesus, esse é um conhecimento vazio que é de nós por nós mesmos. Sim, é possível, assim como os discípulos que também ouviram, também estiveram com Jesus, também viram os seus milagres, não entender e não conhecer a Jesus. Isso traz um alerta para todos nós, para a gente não ser uma pessoa que pode até ser envolvida na igreja. Poxa, mas eu tenho um cargo na igreja, eu limpo a igreja, eu abro a janela, eu arrumo as cadeiras, eu canto, eu toco, eu ajudo no slide, eu limpo a igreja, eu estou envolvido no ministério de entender a palavra, de ensinar. Eu posso estar envolvido nisso, mas eu posso não conhecer Jesus. Eu posso não adorar o Senhor de todo o coração a partir do conhecimento de Jesus Cristo, a partir de não buscar o Senhor verdadeiramente. As Escrituras, quando a gente se debruça diante dela, elas vão nos apontar para um Cristo que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje vive. E Ele é o único que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Ele ainda continua enchendo e transformando corações. Amém? Segunda lição que nós temos aqui: uma adoração de todo o coração deve ser de uma entrega sem reservas. Uma adoração de todo o coração deve ser de uma entrega sem reservas. E esse é o ponto central dessa mensagem. A gente vai ver acerca do ato de Maria, de que não foi o perfume que tinha um grande valor, que era quase um ano de trabalho ali. Não foi isso que a impediu de quebrar esse perfume e derramar sobre a cabeça de Jesus num ato de entrega, num ato de devoção a Ele. Ela, a partir desse ato, oferece o seu melhor a Deus. Tudo que ela tinha naquele momento, tudo que ela tinha na vida dela, em termos de recursos, talvez financeiros, era aquele perfume naquele momento. E ela não mede esforços em entregar tudo ao Senhor, tudo. O ato de Maria foi de um amor desmedido. Ela olha para o que realmente importa, estar aos pés de Jesus. Ela não olha para o que os discípulos vão pensar, mas ela olha apenas para aquilo, estar aos pés de Jesus, porque ela sabe, ela conhece, a gente já viu na primeira lição. Ela derrama a sua alma e ela prostra o seu corpo em adoração ao Filho de Deus. Ela não foi econômica em sua adoração genuína. Como eu disse, um coração que inunda do Espírito Santo, ele inunda do conhecimento do Senhor, ele deve transparecer isso em atitudes. A gente já vai ver isso na lição, na terceira lição que a gente aprende. Diferente do que Judas ele diz ser um desperdício, essa atitude dela de estar com Deus não é o desperdício. Ele critica Maria por desperdiçar dinheiro, mas Judas desperdiça sua própria vida. Isso é um alerta para a gente. A partir desse frasco quebrado de perfume, de todo esse conteúdo que valia um ano de trabalho derramado no chão, a gente vai aprender que o lugar mais alto que alguém pode chegar é aos pés de Jesus. Diferente do que é oferecido pelo mundo, abundância de bens, relevância, influência, bons relacionamentos, privilégios financeiros, fama, impérios, uma vida boa, uma vida
que a gente não tem muita, a gente tem algumas regalias, mas é uma vida boa, assim, né? Diferente do que é oferecido pelo mundo, o nosso maior lugar como ser humano é aos pés de Jesus. Nada disso que foi citado é maior do que uma pessoa que não tem nada a oferecer a Jesus, a não ser o seu coração. Nada disso é maior do que uma pessoa que não tem nada a oferecer a Jesus Cristo, a não ser o seu coração. E essa é a beleza do Evangelho. O próprio Cristo vai reconhecer essa atitude de Maria como algo belo, passível de admiração, aquela palavrinha no grego que a gente já viu. Isso é um ponto de atenção a nós. E aí eu pergunto a mim, primeiramente, e aos irmãos também nessa reflexão, qual a importância que a gente tem dado ao nosso período de adoração a sós com o Senhor, guiados pelo Espírito Santo através da sua palavra? A gente não pode se esquecer de estar diante de Deus, de estar diante dele num relacionamento constante. Trancados, mesmo que sozinhos em nossos quartos, Deus vê e acha graça nesses momentos. Nós precisamos desses momentos. A gente precisa diariamente entregar tudo aquilo que nós temos e que não temos também ao Senhor. Porque Ele se alegra nesses momentos. Ele deseja que nós passemos tempo com Ele, estando a sós, estudando, aprendendo e nos regozijando nele nesses momentos. O quanto a gente tem dado de relevância a que o mundo traz, em detrimento, ou seja, contra aquilo que a gente vê de estar diante do Senhor. A gente talvez possa passar muito mais tempo dando atenção ao nosso trabalho, a gente crescer na empresa, a gente se manter no emprego, ou a gente buscar um emprego que é relevante, que é necessário também, tudo isso é relevante. A gente pode gastar muito tempo estreitando relações, a gente querer ser querido por todo mundo, a gente ser refém disso. Mas o quanto isso tem te tirado desse momento de estar diante do Senhor, o quanto isso tem interferido na sua rotina diária de estar diante do Senhor, de estar diante dele estudando a sua palavra, de debruçando a sua cabeça nessa escritura, o seu coração diante dele. Isso é um alerta para a gente. Porque Maria ela quebra o vaso e ela não abre o vaso? Essa é a pergunta que a gente também deve fazer. Por que ela quebrou? Não porque que ela abriu e só derramou um pouquinho só. Porque Maria ela não quer que reste nada. Ela quer que tudo seja colocado a serviço do Senhor. Tudo. Nenhuma gota, nada era para faltar naquele frasco de perfume. Por isso que ela quebra aquilo. É apresentado para a gente um convite de entregar tudo ao Senhor, sem reservas, de todo o coração. Porque, sendo bem sincero, no fim, o que realmente importa não é a opinião dos discípulos, não é o que as outras pessoas vão falar da gente, não é o que o mundo nos oferece, que pode ser bem tentador. Mas, no fim, o que realmente importa é, a sós com Deus, a gente saber a quem a gente pertence. É saber de quem a gente é filho, é saber quem é o nosso Senhor. É saber que, apesar de nós, apesar do nosso sucesso, do nosso insucesso, das nossas limitações, apesar de tudo isso daí, Cristo Jesus morreu por nós, em nosso lugar. E Ele recebe a nossa adoração de todo o coração. E Ele vê isso como algo bom. Ele olha para o nosso coração. Segunda lição, então. Uma adoração de todo o coração deve ser de uma entrega sem reservas. E por último, a nossa terceira lição desse texto é que uma adoração de todo o coração é feita integralmente. Uma adoração de todo o coração, ela é feita integralmente. O que eu quero dizer com integralmente? É que a adoração genuína, ela é um serviço supremo que um cristão ele pode oferecer a Cristo. Jesus ele não diz que, que não é um dever dos cristãos cuidar dos pobres. A gente já viu isso nos sermões passados. A gente já aprendeu que sim, é um dever dos cristãos cuidar daqueles que são necessitados, daqueles que passam fome, que passam sede, que precisam de auxílio médico, que precisam acima de tudo de um auxílio espiritual. Eles precisam conhecer a Cristo. Mas ele diz para a gente dar atenção
para real importância a adoração a Ele. Em tudo o que a gente faz, tudo o que façamos, façamos para a glória de Deus. Em todas as áreas de nossa vida. Há momentos para estar com os pobres. Há momentos para estar com os doentes, necessitados. Há tempo para o discipulado. Há tempo para o ensino da palavra. Mas acima de tudo, o Senhor ele exige de nós uma verdadeira adoração que deve ser integral. Ou seja, que deve abranger todas as áreas de nossa vida. E isso eu digo todas as áreas para ficar mais claro. Quando a gente está no nosso quarto sozinho, a gente deve adorar a Deus ali. Quando a gente está com duas pessoas, a gente deve adorar a Deus ali. Quando a gente está no nosso trabalho, Deus é digno da nossa adoração ali. Na nossa família, na nossa escola. Uma adoração de todo o coração, ela é feita de maneira integral. No trabalho, na igreja, em qualquer lugar que seja. E a gente vai ver que isso está de acordo com o ensinamento de Paulo, em Romanos 10:10. Na verdade, Paulo está de acordo com o ensinamento de Cristo. Em Romanos 10:10 vai dizer o seguinte: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração eu creio para a justiça, com o coração eu creio para ser salvo, porque a salvação é mediante a fé, e com a boca eu confesso para a salvação. Isso implica numa vida de fé cristã que deve ser pautada por uma adoração, uma devoção integral, que alimenta o nosso coração com o conhecimento de Deus, através da sua palavra, e que também é reconhecida pelo serviço a Ele, com tudo o que temos e com tudo o que somos. Devemos manter o nosso tempo a sós com o Senhor e servir a Ele em tempo oportuno. Aquele não era o tempo para ajudar os pobres. Maria, ela entendeu aquele momento. Ela entendeu que aquele momento era realmente para se prostrar aos pés do Senhor e adorar. Cabe a nós, mediante a nossa rotina, mediante todo o nosso planejamento diário, de entender quais são os momentos em que eu devo trancar o meu quarto, eu devo entrar ali, orar ao Senhor, devo estar diante de Deus em adoração, e eu também, ao sair do meu quarto, sendo nutrido por essa palavra, sendo nutrido por esse conhecimento, eu transparecer isso em atitudes, eu transparecer isso em serviço. Esse é o confronto que Jesus ele dá, ele faz aos discípulos, entender e agarrar as oportunidades de adorá-lo. Há momentos em que é preciso uma mão trabalhando, os pés andando, mas há momento em que é necessário uma mão apenas ficar assim, no sentido de estar diante do Senhor, ou uma mão estendida, dizendo: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu não tenho, está diante do Senhor. Eu me rendo aos seus pés, eu me prostro diante de Ti. Eu estou diante do Senhor para ser fortalecido, porque é isso que nutre a vida do cristão. A devoção e a erudição, vamos dizer assim. A devoção, servindo, e a erudição, esse cuidado com a palavra, conhecendo ao Senhor e tendo o coração derramado diante dele. A gente precisa se atentar para uma falsa piedade que talvez ela pode esconder a nossa vida a sós com Deus. Então, às vezes, a gente pode pegar muitas tarefas, a gente pode tentar abraçar o mundo, mas a gente se esquece desse momento junto com Deus. A gente se esquece dessa devoção, desse devocional, realmente, diariamente, de estar ali junto com Jesus. A gente parece estar tão perto quando os outros olham de Jesus, mas a gente está muito longe dele. Isso é um perigo para a gente também. Da mesma maneira, a gente pode ter um falso relacionamento com o Senhor que não é evidenciado através das atitudes. Eu posso dizer: mas eu converso com o Senhor. Eu oro, eu falo com Deus. Quantas vezes a gente já não ouviu isso das pessoas? Não é verdade? Às vezes a gente já sabe disso também, a gente faz isso. Mas eu orei. Mas eu falei com o Senhor. Mas eu estava diante dele. Estava mesmo? Ou você só está querendo enganar você? Estava mesmo, porque Jesus sabia a intenção desses discípulos. Ele sabia que aquilo não era um desperdício. Uma falsa vida com Deus que não nos direciona ao serviço é um alerta para a gente. Alguma coisa está errada. A gente deve se prostrar diante do Senhor e entender que há momentos para estar junto com Ele, a sós, e há momentos para serviços, há momentos para estender as nossas mãos, disponibilizar os nossos pés, a nossa boca para pregar o Evangelho. Então, a gente termina essas 3 aplicações, que a primeira é que uma adoração
de todo o coração, ela deve ser guiada pelo conhecimento das Escrituras, deve ser guiada pelo Espírito Santo. Uma adoração de todo o coração deve ser de uma entrega sem reservas. E uma adoração de todo o coração é feita integralmente. Há vários convites aqui, há várias confrontações aqui, mas há graça em estar diante do Senhor. É um privilégio estar diante de Deus em adoração a Ele. É um privilégio estar diante do Senhor, rendendo o nosso coração ao Senhor. Eu incentivo, e isso é um incentivo bíblico, de que esses momentos eles façam parte da nossa vida cristã. Amém? Vamos nos colocar em pé, a gente já vai orar e a gente vai cantar um cântico que é muito convidativo a entregar ao Senhor o nosso coração, a entregar ao Senhor tudo o que temos, tudo o que somos, e que talvez esse cântico ele seja a nossa oração nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, amém? Senhor meu Deus, te agradecemos porque a sua palavra se revela a nós por meio do teu Espírito Santo, porque o Senhor esteve conosco, Pai, na exposição da tua vontade. E que palavra, Senhor Jesus, para confrontar os nossos corações, para confrontar as nossas atitudes, Senhor. Que a gente aprenda, Pai, a valorizar o que realmente importa, que é estar aos seus pés, numa adoração genuína, numa adoração verdadeira de todo o coração, que é guiada pela sua palavra, que é feita sem reservas e que é feita integralmente, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, os nossos erros, ó Pai, na nossa rotina, no nosso dia a dia, ó Pai, em que não dedicamos tempo ao serviço, não dedicamos tempo à devoção à Tua Escritura, devoção diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, mova o nosso coração nessa direção, e está mais próximo do Senhor, e está mais próximo aos pés do Senhor, porque esse é o lugar mais alto que a gente pode chegar. Esse é o lugar mais alto que qualquer pessoa, Deus, deve almejar chegar, estar aos pés do Senhor. Muito obrigado por esse rico privilégio de estar aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.